Na sequência, a gente vai falar sobre a igreja e os problemas socioambientais, certo? Deixa eu colocar o slide aqui. Sim. A gente parte do princípio que esses problemas socioambientais que a igreja enfrenta, a gente não trata de uma perspectiva global, mas a gente trata de uma perspectiva local, né? O nosso objeto de análise é uma comunidade muito próxima de Salvador, onde nós focamos 3 igrejas e que está inserida nesse contexto de problemas sociais e como essas se comportam frente a esses problemas sociais, certo? Slide 12. Você pode passar no 12? Pode ser, por gentileza. Bom, a nossa abordagem é uma abordagem reflexiva. A gente parte de fontes teóricas, mas também de depoimentos de pessoas inseridas nesses contextos. Ok, muito obrigado. Bom, pode passar para o gentileza. Mais um. Isso. E aí a gente fala sobre os problemas socioambientais, né? Eu não vou me estender falando sobre os problemas socioambientais, os impactos, porque Israel acabou de fazer isso. Então a gente sabe que esses problemas socioambientais, né, só para a gente ser um pouco metodológico aqui, problemas de ordem ambiental, problemas de ordem social, e a gente tem problemas assim muito perto da gente, né? Se a gente for para a linha verde, a gente vai perceber que tem grandes empresas ali trabalhando, atuando, e benefícios, dificuldades, enfim, se a gente colocar na balança, o que a gente considera dessa relação, dessa troca com essas empresas, né? Você pode passar, por favor? Então a gente pergunta, a igreja, né? A igreja frente a esses problemas socioambientais, como a igreja ela se comporta, né? Qual a postura da igreja no enfrentamento desses problemas, né? Questões sociais, questões ambientais, né? A igreja ela tem uma postura atual, a teologia que ela aplica é uma teologia que responde aos problemas que são atuais, que são contemporâneos. Essa é a questão. Partindo de um pensamento tradicional, convencional, a gente sempre aprendeu nas nossas igrejas que o foco, a missão da igreja, o papel da igreja é levar o evangelho às pessoas não confessas, né? Fazer com que as pessoas conheçam a Cristo, enfim, tudo isso, né? Bashid, ele faz uma afirmação que eu considero interessante, por isso eu cito aqui. Ele diz o seguinte, que a igreja, ao longo do tempo, ela vem se institucionalizando, né? Criando uma estrutura organizacional que muitas vezes assemelha às organizações capitalistas. E ele questiona, né? Só que muitas vezes isso tem os seus desdobramentos negativos, porque muitas vezes essa também passa a ser gestora e dominadora do sagrado. Então, muitas vezes os focos, as metas, os alvos que a igreja ela pretende atingir, todas as vezes que se faz uma proposta de uma perspectiva nova, de uma atuação nova, há uma resistência a isso. Isso é ameaçador, isso é perigoso. Então a igreja, uma organização com procedimentos, com regras, muitas vezes limita, como eu posso dizer, a sua própria atuação no combate, no enfrentamento de problemas como esse, né? Eu vou trazer aqui algumas perguntas que foram feitas a líderes de igrejas
de uma comunidade muito próxima aqui de Salvador. Vocês não conseguem ver, mas eu vou tentar explicar de uma maneira que possa ser clara. A gente questionou, a gente fez perguntas ao líder da igreja X, igreja Y, igreja Z, aos membros dessas igrejas, e também perguntamos aos membros da comunidade, aos moradores do bairro, né? Fizemos algumas perguntas. Eu não vou fazer todas as perguntas aqui, mas vou passar algumas. A gente perguntou, por exemplo, detalhe, as perguntas que nós fizemos aos líderes, também fizemos aos membros das igrejas. Perguntamos: as catástrofes estão relacionadas à devastação? Aí o líder da igreja X disse o seguinte: não, há juízo de Deus pelo pecado do povo. Todas as catástrofes que nós vemos, na verdade o povo está pagando pelo seu pecado. Perguntamos ao líder da igreja Y a mesma pergunta, e ele disse: sim, é o que dizem, não tem por que duvidar. O líder da igreja Z: ocorre muito em nações idosas, Japão, Tailândia, as catástrofes vêm, ocorrem, exatamente porque o povo é pecador, o povo é miserável. E aí a gente fez as mesmas perguntas aos membros das igrejas, que aí vem uma perspectiva diferente, né? Em algumas perguntas feitas. Em outras parece que eles reproduzem aquilo que eles aprendem. Então parece um processo meio cartesiano. E aí o membro da igreja X, ele diz o seguinte: a mão de Deus a mão de Deus, essas pessoas são atingidas e devem ter responsabilidade pelo problema, né? Pela catástrofe, pelo que ocorre nesses lugares. Aí o da igreja Y diz: sim, o homem tem devastado a natureza e sempre haverá consequências. Esse aí muda um pouco, diferente do líder dele. E aí vem outro e diz: não, a devastação e a ameaça à existência da vida é porque os filhos de Deus não se levantaram para orar. Então são questões como essas que são discutidas e são abordadas. Mas é interessante, aí tem uma pergunta que é feita às pessoas da comunidade, às pessoas do bairro: as igrejas têm alguma importância social para a comunidade? Aí a gente tem 3 respostas. A primeira é: não, nada fazem de bom, só querem mais dinheiro. 2, só para os cristãos, não ajuda em nada. Foram as respostas que nós tivemos dos membros da comunidade em relação à postura da igreja. É interessante, só para contextualizar, existe uma empresa nessa região que tem poluído os rios, e essa empresa é a principal fonte de renda e econômica da comunidade. Então, mesmo o Ministério Público chegando e dizendo: olha, poluiu os rios, os peixes estão contaminados, a comunidade pode ter problemas de saúde, mesmo assim, a comunidade e as pessoas da igreja dizem: não, é importante que a empresa esteja aqui, porque a empresa é importante para a nossa subsistência, né? Para a questão econômica da nossa comunidade. Então foram questões que a gente percebeu nessa discussão e nessas perguntinhas que fizemos. Pode passar, por favor. Bom, só para finalizar e passar adiante, uma coisa rápida. Eu não vou fazer a leitura, mas o que eu percebi é que, tradicionalmente, as pessoas elas herdam conhecimentos, ensinamentos, e muitas vezes a gente se apega a isso de uma forma muito, muito firme. Então, todas as vezes que problemas novos, questões novas surgem, então nós entendemos que isso é ameaçador. Só que quando a igreja faz isso, a igreja obtém um feedback que foi dado pelas pessoas da comunidade. Não serve para nada, só quer ganhar dinheiro. Se ajuda alguém, ajuda apenas o público cristão. Então acho que a igreja nos dias atuais, ela precisa também se colocar como responsável por dar resposta a essas questões, mediar, informar, trazer conhecimento, para que a própria comunidade das igrejas e a comunidade externa também possa ter uma postura, um posicionamento no sentido de proteger a natureza, de lutar pelas mudanças e melhora de vida daquele que é desfavorecido. Bom, tem outras questões ali, mas não importa. Então, eu agradeço a oportunidade.